Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, essa semana 4. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhe aí com os amigos de vocês, nos grupos do WhatsApp. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, na última semana a gente falou sobre os astecas, os incas e os maias, e agora a gente vai ver como que esses povos, foram conquistados aí pelos espanhóis. Vamos aí a número 1. O texto abaixo é um relato de Hernán Cortés, conquistador espanhol, que foi um dos responsáveis pela conquista e dominação da civilização asteca. Leia o texto e em seguida responda as questões abaixo. Fiz com que limpassem aquelas capelas, pois estavam cheias de sangue dos sacrifícios que faziam. Em lugar de ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e outros santos. Apesar da resistência de Montezuma, eu os fiz entender quão enganados estavam em ter esperança naqueles ídolos, e que deveriam saber que existe um só Deus, e que este é quem deveriam adorar. As estátuas desses ídolos são tão grandes quanto um homem. São feitas de sementes e legumes, que comem, moídos e amassados com sangue de coração de corpos humanos, os quais arrancam do peito, vivo. Cada coisa tem seu ídolo. Assim há, por exemplo, um ídolo para a guerra, outro para a colheita, e assim por diante. Cortés. Então, esse é um relato, do Hernán Cortés, que vai ser um dos conquistadores aí espanhóis, que vai acabar dominando a civilização asteca. E nessa descrição a gente consegue ver ele falando sobre a religião dos astecas. Os astecas que eram politeístas, acreditavam em vários deuses, para eles tinha um deus para cada coisa, e eles tinham seus rituais religiosos, entre eles os sacrifícios humanos. Aí agora vamos às perguntas aí. Na número 1, o que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Ele nos fala justamente sobre a religião dos astecas, Esse trecho fala sobre como que eles acreditavam ser os deuses e o que eles tinham que fazer para eles. Na letra B, qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos da América? Sentiam repulsa e tentaram impor o cristianismo. Então o Hernán Cortés ele vai achar aquilo tudo muito errado, ele vai falar que eles estavam errados, que eles não conheciam a verdadeira religião, e quem conhecia a verdadeira religião eram os europeus, Na letra C, o que o relato nos traz sobre a religião dos astecas? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e faziam sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Relata também como eram as estátuas dedicadas aos deuses. Então, quando ele fala lá nos ídolos, são os deuses, que os astecas acreditavam. E eles acreditavam aí que eles tinham que fazer sacrifícios humanos, do sangue humano para poder agradar os deuses e terem boas colheitas, ganharem guerras, esse tipo de coisa. Agora vamos ao número 2. Leia o fragmento da reportagem Traidor ou Vítima? Conheça Malinche, a mulher que tornou possível a conquista do México, de Flávio Ribeiro, e em seguida observe a ilustração da Batalha de Mechoacán, entre espanhóis e astecas. Vamos lá ao texto. Em 1519, um navio espanhol aportou em Tabasco, na costa do Golfo do México. Seus ocupantes, todos estrangeiros, receberam dos nativos diversos presentes de boas-vindas. Pães, frutas, aves, ouro e pedras semi-preciosas foram entregues aos desconhecidos navegantes. Entre os regalos estavam 20 mulheres escravas. Elas deveriam preparar-lhes a comida e, é claro, prestar outros favores que tornariam sua vida ali mais agradável, inclusive sexuais. Entre as escravizadas, uma virou polêmica. Fluente em maia e asteca, a moça serviu de intérprete para os estrangeiros e os ajudou na comunicação com os índios locais. Chegou a ter um filho com um dos europeus. O mestiço Martim é considerado o primeiro mexicano da história. Malinche, seu nome, continua a ser considerada uma traidora, espécie de Judas de sua nação. Seu envolvimento do final com Hernán Cortés, o homem que destruiu o Império Azteca e deu início ao extermínio do povo e de sua própria amante, Então, a gente tem aí a história de Malinche, que ela foi dada como escrava para os espanhóis, e aí, ela vai acabar, como ela conhecia as línguas, dos astecas e dos incas, ela vai acabar servindo de intérprete, Então ela vai traduzir, ela vai aprender o espanhol, ela vai conseguir traduzir aí para eles, e ela vai ser vista com muitos como uma traidora, Porque ela vai dar informações importantes para o Hernán Cortés. Vamos aí agora às atividades, A gente tem uma imagem aí mostrando uma batalha.
Agora vamos lá. Qual o principal assunto do texto? O principal assunto do texto foi como os nativos, principalmente a ajuda de Malish, que se envolveu com os espanhóis, né? Então, o principal assunto do texto é essa relação, né, de encontro dos espanhóis com os indígenas, né? E a relação aí da Malish, com que ela se envolveu com os espanhóis e acabou ajudando eles. Observe a imagem 1 e descreva o que está sendo representado nela. O que a gente tem nessa imagem? A gente tem aí a batalha entre os espanhóis, que são esses que estão a cavalo, e também os astecas. Na letra C, quais grupos sociais são representados? Os colonizadores espanhóis e os astecas, beleza? Na letra D, busque identificar os grupos que se enfrentam. Então, a gente vai ter os espanhóis aí a cavalo, com as espadas, e os astecas com arco, flecha e escudo. Pessoal, os espanhóis, né, vão trazer cavalo e os astecas vão se assustar muito com os cavalos, né? Eles vão acreditar, da primeira vez que eles viram, que o espanhol, né, que o cara que estava montado no cavalo e o cavalo era uma criatura só. Eles acreditavam que era um ser só, porque eles não conheciam o cavalo. Além da guerra, quais outras formas de resistência indígena podemos identificar na imagem? Na imagem, pessoal, a gente consegue ver aqui no fundo, olha, uma pessoa que se matou, né? O suicídio também era uma forma de resistência. Mas como assim? Pessoal, às vezes, né, isso também era comum não, né? Isso acontecia, né, na época da escravidão, a pessoa está num desespero tão grande que ela acreditava que aquela era uma saída, né? Então, era uma forma de resistência para eles. Agora a letra F. Quais dos dois grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Justifique sua resposta. Os espanhóis estavam em menor número, porém tinham melhores armas e melhores técnicas de guerra. Além disso, os cavalos foram muito importantes nessas batalhas. Então, a princípio, a gente pensa, os espanhóis são menos do que os astecas, eles que vão ganhar. Mas não é assim. Por quê? Porque os espanhóis eles têm armas melhores, né? Então, vão ser eles que vão acabar ganhando aí esses combates, ok? Agora vamos falar um pouco do Pizarro, ainda número 3. Pizarro foi um dos conquistadores do Império Inca e responsável pela dizimação de milhões de indígenas que habitavam a região andina da América do Sul. Leia o trecho do artigo a respeito da vida desse conquistador e em seguida observe a gravura de Theodore de Bry, no século XVI. Vamos lá o texto. Filho de um militar, Pizarro nasceu em Trujillo, na Espanha, por volta de 1475. Quando jovem, explorou a América Central. Depois de ouvir histórias sobre o extenso e rico império erguido na América do Sul, em 1523 planejou conquistar o Império Inca para a Espanha. Poucas pessoas acreditaram que essa empreitada seria bem sucedida. As primeiras expedições realmente fracassaram, mas em 1531 Pizarro chegou às terras incas, hoje pertencentes ao território peruano. Em 15 de novembro de 1531, Pizarro e seus homens entraram na cidade inca de Cajamarca. Superiores em armas, facilmente derrotaram os incas, apossaram-se do ouro e da prata e mataram o imperador. Em seguida, conquistaram todo o território que constitui o atual Peru. Então, Pizarro também vai ser um dos conquistadores, né? Ele vai conquistar aí os incas. Aí a gente tem uma imagem, né, de uma batalha. Representação do encontro entre os espanhóis e os pizarros com a espada em punho e o imperador Inca. E agora a gente tem as perguntas. Vamos lá. Na letra A. Segundo o trecho do artigo, o que motivou o conquistador espanhol Pizarro a lutar contra os andinos na América do Sul? Aí eu marquei para vocês, pessoal, um trecho, olha só. Depois de ouvir histórias sobre o extenso e rico império erguido na América do Sul. Essa palavra aí, ó, rico, vai ser o que é o que chama a atenção dos espanhóis. Então, ele queria essa riqueza, né? O que foi motivador da conquista foi essa riqueza do Império Inca. Observe a imagem 1, o que ela está representando. Aí, na própria legenda, a gente tem a resposta. Representação do encontro entre o espanhol Pizarro e o imperador Inca. Ok? Quais os grupos sociais estão representados? Os incas e os espanhóis. Beleza? Na próxima, do embate representado na imagem, quem está lutando contra quem? Os espanhóis lutando contra os incas. Lembrando aí que os espanhóis estão tentando conquistar o Império Inca. Na letra E, quais dos dois grupos têm maior número de pessoas na luta? Isso pode nos dizer que esse grupo venceu a batalha? Justifique sua resposta. Os nativos incas estão em maior número.
Porém, dá para perceber que os espanhóis têm melhores armas, como canhões, o que dá muita vantagem e mais chances de vencer. Então vamos voltar lá na imagem, pessoal. Olha só, a gente consegue ver que os incas eles estavam em maior número, mas os espanhóis tinham, além de canhões, os cavalos, né? E isso dá para eles uma vantagem muito grande, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!